Olá pessoal, tudo bem? Mais um belo exemplo de um livro-texto de álgebra linear que eu trago aqui para vocês. Trata-se deste título de álgebra linear, de autoria dos professores Alfredo Steinbruch e Paulo Winterli. Ele foi publicado pela editora McGraw-Hill, acredito que essa seja a pronúncia, também não sei se ainda é uma editora que está ativa ou se ela foi agregada por uma editora maior. Ele traz 138 problemas resolvidos e uma quantidade muito maior de problemas propostos, tá? Então este meu exemplar aqui, ele está bem preservado, somente essas laterais aqui que está oxidada pela ação do tempo, mas internamente ele está muito bem preservado. Pessoal, este livro eu tenho um apego sentimental muito forte por ele, porque foi um dos primeiros livros que eu comprei na condição de estudante de matemática no curso de graduação há muito tempo atrás. Ele data de outubro de 1995, portanto lá se vão quase 27 anos, né? Olha que legal aqui, ele traz o carimbo da livraria universitária no campus onde eu estudei e onde eu adquiri o livro, né? Muito bom isso daqui. Mas vamos ao que interessa. Aqui estão as afiliações dos professores. Ambos trabalharam no Departamento de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como na PUC do Rio Grande do Sul. Muito bom isso daqui. Além de eu ter estudado nesse livro na condição de aluno de graduação, eu também já adotei ele em cursos de graduação na condição de professor, né? Aqui os direitos autorais é de 1987, é um livro bem antigo, né, em termos de publicação. Vamos lá. Aqui eu vou começar a fornecer sugestões para você de como é que você tem que encarar esse livro para você estudar. É claro que você pode simplesmente pegar o livro e ir lendo, ir estudando, e resolvendo os exercícios, tá? Mas eu vou dar para você o meu ponto de vista aqui. Pessoal, esse livro é o que eu chamaria de álgebra linear no R2 e no R3. Por quê? Porque a maioria dos exemplos, dos exercícios resolvidos e dos exercícios propostos são exemplos que ele tira do R2 e do R3. Isso é corroborado pela introdução no capítulo 1, em que ele coloca aqui o título de vetores e ele explora a operacionalização e a geometria de vetores no R2 e no R3. Olha. Aqui nós temos operações com vetores, vetores no R2, igualdade e operações e assim por diante, produto escalar, ângulo de dois vetores. Então aqui você tem toda a geometria do R2 e do R3 e ele explora muito a parte operacional de todos os outros tópicos de álgebra linear em relação a vetores do R2 e vetores do R3. Então, a minha sugestão é que você encare este texto como uma álgebra linear no R2 e no R3. É claro que ele traz exemplos de outros espaços, mas vocês vão ver que tem muita geometria do R2 e do R3. O capítulo 2 de espaços vetoriais é um capítulo bem extenso. Ele vai da página 15 à página 86. Por quê? Porque ele explora bem os espaços vetoriais e os subespaços vetoriais. Em alguns textos que nós já resenhamos aqui, como por exemplo o livro-texto do professor Elon, bem como o livro-texto do professor Sheldon Axler, existem dois capítulos distintos, um para espaços vetoriais e outro para subespaços vetoriais, porque os subespaços se constituem numa fonte muito rica de exemplos de espaços vetoriais, mas aqui ele condensa tudo num único capítulo. Uma outra coisa bem interessante que eu achei no capítulo 2 é esse tópico aqui, que ele trata na seção que começa na página 86, que são os espaços vetoriais isomorfos. Para quem já estudou um pouco de álgebra linear, sabe que espaços vetoriais isomorfos, eles são tratados quando você tem as transformações lineares nesses espaços. E espaços vetoriais isomorfos, eles possuem a mesma dimensão, razão pela qual a gente pode chamar uma matriz de um vetor, tá? Mas isso daqui é perfeitamente compreensível em função desse exemplo geométrico que ele traz aqui no primeiro capítulo, essa abordagem geométrica. O capítulo 3 são os espaços vetoriais euclidianos, onde você já vai ter uma noção de distância entre dois vetores e o comprimento de um vetor. O capítulo 4 é o capítulo das transformações lineares. Notem que eu já destaquei aqui, olha, as transformações lineares planas e as transformações lineares no espaço. Ou seja, mais uma vez corrobora o uso muito forte de exemplos de transformações no R2 e no R3. O capítulo 5 é o capítulo de operadores lineares, que são as transformações lineares que vai de um espaço nele mesmo.
Então aqui ele traz exemplos que são os operadores ortogonais, os operadores simétricos, operadores inversíveis, mudança de base. Muito legal esse capítulo dele aqui. O capítulo 6, ele traz sobre o título de vetores próprios e valores próprios, que é sinônimo de autovetores e autovalores, tá? É sinônimo. Para quem já estudou um pouco de álgebra linear, sabe muito bem do que eu estou falando. Então ele inicia aqui a parte de diagonalização de operadores. Veja aqui, a diagonalização de operadores, e aqui em particular ele traz a parte de diagonalização de matrizes simétricas, tá? Sem antes falar do que é um vetor próprio, do que é um valor próprio, no caso, de um operador linear. E por último, as formas quadráticas, também com muito apelo geométrico, né? E por último, essa parte operacional de inversão de matrizes, sistemas de equações lineares, um pouco de determinante e exemplos de matrizes. Vamos lá. Então aqui, olha, vocês notem que o capítulo 1 começa com vetores, tem muita geometria, né? Ou seja, tem muita figura indicando os vetores, a soma de vetores aqui pela regra do paralelogramo, a diferença de vetores também, porque aqui você tem o vetor V e aqui o simétrico dele, tá? Muito legal isso aqui. Vetores no R2, olha só, a soma de vetores aqui no R2. A forma usual de se somar vetores e a multiplicação por escalar, né? E aqui a soma de dois vetores pela regra do paralelogramo. Muito legal isso daqui, né? Ou seja, corrobora muito essa parte algébrica com a parte geométrica, né? É um livro de fácil leitura, não é complicado de ler esse livro, tá? E vamos aqui para a página 15, onde ele trata já dos espaços vetoriais, tá? Tá aqui, ó, introdução, aqui ele traz o R2, que é o conjunto de todos os pares ordenados, onde x e y são números reais, né? Então tá aqui o R2, tá? Muito legal, o plano cartesiano. Aqui ele já coloca o Rn, uma generalização, e aqui os vetores no Rn, aqui algumas propriedades, muito legal isso daqui, tá? Aqui ele já te coloca uma estrutura de matrizes, tá? Como é que você soma matrizes, como é que você trabalha com essas propriedades da soma e da multiplicação por escalar que ele traz aqui do outro lado, tá? Aqui, ó. Então aqui nesse pequeno texto ele coloca o seguinte: como acabamos de ver, os conjuntos Rn e M de ordem M por N, munidos desse par de operações, apresentam uma estrutura comum em relação a essas operações. Esse fato não só vale para esses dois conjuntos com essas operações, mas para muitos outros, razão porque vamos estudá-los simultaneamente. Esses conjuntos serão chamados espaços vetoriais. Muito bom esse pequeno texto aqui, porque mostra para você que determinados conjuntos distintos, como é o caso desses dois aqui, eles possuem uma estrutura muito semelhante em relação à parte de propriedades. Por isso que ele vai chamar esses conjuntos aqui de espaços vetoriais. E aqui ele coloca a parte axiomática, tá? Você tem que obedecer, ou seja, o conjunto que é candidato a ser um espaço vetorial tem que satisfazer essas quatro propriedades aqui em relação à adição e essas outras quatro aqui em relação à multiplicação, tá? E aqui a parte de fechamento. O que significa essa parte de fechamento? Isso aqui é muito importante para você que está estudando agora a álgebra linear. Significa que toda vez que você pegar dois elementos no conjunto V, que é o conjunto candidato a ser espaço vetorial, a soma também tem que estar em V. Ou seja, se você somar dois elementos, também tem que ser um elemento da mesma natureza. Da mesma forma, a multiplicação por escalar também tem que estar lá dentro, né? E isso daqui que tem aqui na sequência é uma parte operacional que alguns alunos sentem dificuldade quando tem o primeiro contato com a álgebra linear. É provar todas essas propriedades, provar esse conjunto de propriedades para que um dado conjunto não vazio seja um espaço vetorial. Então aqui ele prova em detalhes que o R2 é um espaço vetorial. Tá aqui ele prova a propriedade A1, que é a associativa, a propriedade A2, que é a comutativa, a propriedade A3, a existência do elemento neutro, que é a origem,
a propriedade A4, que é o inverso aditivo, e aqui todas as 4 propriedades referentes à multiplicação por escalar. Muito legal. Então, ele é um livro muito rico em exemplos do R2, tá? E do R3. Do R2 e do R3. E ele te faz em detalhes muitos exemplos e também propõe outros exemplos muito importantes. É claro, como eu falei, ele não trata exclusivamente do R2 e do R3, mas a maioria são exemplos do R2 e do R3. Notem que aqui, por exemplo, esse exercício 6, esse exemplo 6, ele coloca o conjunto V, que é o conjunto das funções da reta na reta, e aqui tem a forma como você soma, tá? E aqui a forma como você multiplica por escalar. Então, com essas duas operações, esse conjunto é um espaço vetorial, tá? Então é isso, pessoal. Fica aí essa sugestão de livro de álgebra linear. Aqui a parte de subespaços vetoriais também, muito importante para você adentrar nesse mundo da álgebra linear. É um livro também sem referências bibliográficas, né? A exemplo do livro do professor Sheldon Axler, se você vasculhar todo este texto, você vai ver que ele não traz referências bibliográficas, mas isso não prejudica em nada a proposta do livro, tá? Então tá aqui mais uma referência para você. Espero que gostem. Deem sugestões também, façam comentários, se inscreva se você não é inscrito. Isso é muito importante para impulsionar o crescimento do canal. É isso. Um grande abraço.